Olá, Cainitas! Esse é o nosso sexto vídeo sobre as disciplinas. Hoje falarei sobre ofuscação. Os outros foram de animalismo, auspícios, rapidez, dominação e fortitude. Para ver esses e não perder nenhum vídeo das disciplinas e do Vampiro V5, curta a página Ideias de Jogador no Facebook, pois além disso temos materiais todas as quartas e sábados sobre RPG. Ofuscação. Nem todos os poderes dos vampiros são agressivos ou manipulam a mente dos mortais. Muitas das vezes, não ser visto e passar desapercebido no mundo é a maior das armas, e é isso que a ofuscação lhe fornece. Tipo, mental e física. Ameaça máscara. Baixa para média, não pode ser visto. Mas câmeras podem ainda ver o vampiro. Isso torna a disciplina uma enganação da mente e não um total manto de invisibilidade, pelo menos em seus níveis iniciais. Ressonância do sangue. Melancólica, como pessoas ignoradas, moradores de rua, que sofrem de depressão. Espiões, batedores de carteira, serventes, são alguns exemplos. A maioria dos poderes podem ser contrariados com auspícios, com as regras de esconder-se de cada disciplina e as regras vistas na disciplina de auspícios. Nível 1. Manto das sombras. Ficando totalmente parado, como se estivesse se fingindo de morto, o vampiro é embrulhado por um manto de sombras. Qualquer movimento ou som desfaz o efeito desse poder. Custo: livre. Duração: até uma cena. Silêncio da morte. Esse poder faz o vampiro ter a capacidade de silenciar barulhos menores produzidos por ele, não se estendendo para barulhos que não pertencem a ele, como o bater de uma porta ou um item cair de seus bolsos e ir ao chão, tornando-se então impossível de ouvir qualquer barulho que o vampiro faça por si, e o tornando muito mais difícil de se ver e perceber, ao menos que o alvo tenha auspícios. Custo: livre. Duração: passiva. Nível 2. Passagem não vista. Esse poder combina os dois primeiros poderes da ofuscação. A diferença é que não fica totalmente silenciado e pode mover-se enquanto sob os efeitos de esconder-se sobrenaturalmente dos inimigos. Não pode fazer grandes barulhos e nem ter um odor muito grande para realmente se tornar invisível. Custo: teste de despertar do sangue. Duração: uma cena ou até ser detectado. Se o vampiro estiver sendo observado, de qualquer forma, ou se não tiver percebido que alguém o observa, o poder falha automaticamente. Nível 3. Fantasma na máquina. Esse poder tem a capacidade de remover parcialmente a desvantagem de não poder esconder-se de máquinas. Quando em uma transmissão ao vivo ou quando aparece em uma foto, um usuário que esteja procurando por algo escondido tem que adicionar mais 3 para os seus testes. Então, um teste comum em 6 pode virar um 9, e um teste difícil fica praticamente impossível para os humanos. Em adição, quando estiver tentando se esconder de câmeras, ganha 3 dados extras para seus testes. Não possui custo adicional e não precisa ser ativado, ou seja, o poder é passivo. Máscara das Mil Faces. Um clássico de vários jogos e cabe como uma luva em ofuscação, que toda a base é de ficar fora dos olhares das pessoas. A diferença é que tal poder não é exatamente de esconder-se, e sim de misturar-se totalmente com a multidão. O livro descreve que quando usa tal poder, o vampiro fica com o rosto e roupas mais comuns possíveis para o local. Por isso, ninguém conseguiria lembrar-se exatamente do vampiro, por ele estar totalmente normal, o que pode mudar para dar mais um pouco de liberdade para o jogador vir com descrições e ideias para o tal poder. Custo de um despertar do sangue, duração de uma cena. Nível 4. Ocultar. Esse poder é parecido em efeito com o poder de nível O Manto das Sombras, com a grande diferença que pode projetar o poder para objetos. Para usar o poder, o vampiro precisa estar tocando o objeto e que está tentando usar o poder. A dificuldade é conforme o tamanho e o quanto aparente é a coisa. Então, se quiser esconder o celular em suas mãos, uma dificuldade baixa como 3. Para algo como um carro no meio de uma avenida, 8 ou 9. Esse poder não deixa o objeto invisível, e sim faz com que as pessoas não prestem atenção direito, como se fosse uma mancha na realidade, que as pessoas não veem por não prestar atenção.
Custa um teste de despertar do sangue e outro de inteligência mais ofuscação, com dificuldade variável. O poder não afeta coisas muito grandes. O limite seria uma casa de 2 andares e qualquer coisa em movimento. O contra de auspícios seria de raciocínio mais auspícios contra o teste do poder. Desaparecer. Com tal poder, o vampiro pode agora ativar os poderes Passagem Não Vista e Manto de Sombras sobre observação direta. Isso dá a impressão que o vampiro que use algum desses poderes está realmente desaparecendo na frente dos olhos de alguém, uma multidão ou à frente das câmeras. Esse poder não requer um teste de despertar do sangue extra, mas obedece aos custos dos 2 poderes que cobre. O teste de raciocínio mais ofuscação contra raciocínio mais consciência do alvo, caso o usuário do poder ganhe na disputa, desaparece na frente do alvo que sente uma confusão mental, como se o vampiro nunca estivesse lá, como se fosse um bug no sistema. Se o alvo for um vampiro, não esquece da presença do usuário, ainda tem a sensação que tal desapareceu. Nível 5. Cobrir o grupo. Com esse poder, o vampiro agora consegue estender todos os seus poderes de ofuscação para um grupo. O máximo é o raciocínio do vampiro, que usa ofuscação. Custo: um teste extra de despertar do sangue. Os membros que estão sendo afetados ainda conseguem ver uns aos outros. Mesmo assim, todos estão presos às regras que os poderes tenham. E ao menos que o vampiro diga o que podem ou não fazer, pode ser um esconder-se bem curto. Em um grupo, caso um dos membros seja descoberto, não afeta aos outros, ao menos que seja o vampiro que estiver usando a disciplina em todos. Nesse caso, os efeitos são dispersos. Disfarce do impostor. Precisa do poder. Máscara das 1000 faces. Esse é um melhoramento direto do poder de disfarce do vampiro. Com a máscara de 1000 faces, poderia apenas assumir um disfarce de uma pessoa comum, que não levanta nenhuma suspeita. Com o poder de disfarce do impostor, pode assumir a aparência, voz e maneirismo de uma pessoa em específico. Custo: um teste de despertar do sangue. Para ativar o poder, o vampiro precisa primeiro analisar a figura por 15 minutos. E então, o livro nos diz que o narrador deve fazer um teste de raciocínio mais ofuscação em segredo, que é a segunda vez que isso acontece. E digo novamente, que deve deixar o jogador fazer tal rolagem, afinal, a personagem é dele. Assim como os poderes, esse primeiro teste é para copiar a imagem do alvo com perfeição. A dificuldade é 4 e possivelmente o número de sucessos seria para copiar feições difíceis ou incomuns, pois essa é uma dificuldade muito baixa. Outro teste de manipulação, mais performance, para copiar a voz e o maneirismo do alvo. Funciona apenas em humanos. Duração de uma cena, o que é pouco para o nível 5. Possivelmente daria para a duração que o vampiro quiser. Nível 5, o mestre da ofuscação. Outra pequena crítica construtiva. Aos poucos, conforme leio o livro e faço vídeos, algumas falhas desse sistema começam a aparecer. Algumas delas parecem direcionar o vampiro para um estilo de um jogo diferente do que estávamos acostumados de versões antigas. Mas eles mantêm a mesma descrição e temáticas, tentando disfarçar tais falhas. Esse tipo de rolagem secreta é algo que tenta limitar o metajogo dos jogadores, o que não pertence ao vampiro. Por se tratar de um jogo adulto, tal comportamento é esperado de pessoas com, digamos, menos idade. Para quem está acompanhando os vídeos, já sabe das outras críticas que tenho. Se não viu, dê uma olhada. Ainda assim, ao terminar de analisar e colocar para todas as informações, faremos um balanço geral das coisas. Essa foi a 6ª parte de uma longa série de vídeos. Então, não se esqueça de curtir a página Ideias de Jogador para não perder nada do vampiro e ver os vídeos que já foram lançados. E também, todas as quartas e sábados, materiais variados sobre RPG. E aos domingos, vídeos do V5. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Espero por todos os cainitas na próxima.